Entre mistérios e curiosidades que circulam por aí, os lugares abandonados sempre voltam à tona, independente do lugar do mundo. E você sabia que tem até mesmo cidades fantasmas no Brasil? Pois sabe que sim, e algumas você pode até mesmo visitar. O que ainda menos gente sabe é que existe uma atividade chamada Urbex, ou exploração urbana, onde pessoas se dedicam a explorar lugares abandonados. São os chamados caçadores de lugares esquecidos. Veja algumas das seleções que nós trouxemos para vocês nessa sequência de 3 vídeos daqui em diante. Um grande abraço e espero que vocês gostem dessa nossa sugestão. Fordlândia, no Pará. Talvez o mais famoso de todos os locais abandonados do Brasil seja a Fordlândia, que nasceu da ideia de Henry Ford de construir uma cidade-fábrica de beneficiamento de borracha que abastecesse sua produção automotiva nos Estados Unidos com matéria-prima para os pneus de seus carros. A área comprada por ele dura 2 vezes o estado de Delaware, nos Estados Unidos. Ford povoou sua cidade com os habitantes da região, os quais também seriam sua mão de obra. Ararapira, Paraná. Datada do século XVIII, Ararapira foi fundada pela coroa portuguesa em local estratégico. Assim, todos os viajantes entre São Paulo e Curitiba passariam por ela obrigatoriamente. Ararapira prosperou no século XIX e possuía um porto ainda mais movimentado do que o de Santos. No século seguinte, até os anos 30, a cidade viveu tranquila, mas com a cobertura de estradas e rodovias que absorveram o fluxo que passava através dela, ela começou a decair. Hoje, apenas seu cemitério é usado por habitantes de outros vilarejos da região. Igatu, Bahia. Na Chapada Diamantina, há vários vestígios de vilarejos e ruínas deixadas pela atividade garimpeira de diamantes no Brasil. Igatu é um exemplo desses lugares. Pertence ao município de Andaraí, no topo da Chapada. Hoje, possui poucos habitantes. Não é um lugar completamente abandonado, mas no fim do século XIX chegou a ter mais de 10 mil habitantes. As ruínas do bairro de Luiz dos Santos, a vila construída em pedras pelos garimpeiros, tem as casas todas feitas de pedras. Paranapiacaba, São Paulo, um lugar que eu conheço. Para você que estava pensando que para um lugar ser abandonado precisa ser distante dos grandes centros, Paranapiacaba está situada em Santo André, São Paulo, e surgiu como centro de controle operacional e residência para os funcionários da Companhia Inglesa de Trens São Paulo Railway, companhia que operava em estradas de ferros que realizava o transporte de cargas e pessoas do interior paulista para o Porto de Santos e vice-versa. Hoje é conhecida pelo cemitério de trens. Muitos turistas usam essa cidade para eventos relacionados ao misticismo, à bruxaria, entre outras práticas fotográficas. Fazenda Ipanema, São Paulo. No interior do estado de São Paulo, o município de Iperó, na região entre Sorocaba e Araçoiaba da Serra, existe uma fazenda histórica criada ainda na época do Império. A Fazenda Ipanema é mais uma das maravilhosos lugares abandonados do Brasil, e palco de vários mistérios incluindo atividade paranormal e avistamento de OVNI. Por volta do ano de 1589, já eram feitas pesquisas sobre a produção de peças de ferro, e por volta do ano de 1808, um novo impulso foi dado ao local, devido à chegada da família real ao Brasil, com a construção de fornos e habitação na fazenda Ipanema para transformá-la em uma grande siderúrgica. Hotel Rádio, Minas Gerais. O Hotel Rádio em Araxá foi inaugurado em 1919. Deve o seu nome às águas radioativas encontradas na região. Já foi glamouroso e hospedou figuras ilustres como Getúlio Vargas e Santos Dumont. O seu declínio começou após o suicídio de uma mulher em um dos muitos quartos do hotel. Após este episódio, começaram a surgir vários relatos de visões e sons estranhos no quarto em questão. O hotel foi abandonado em 1940 e suas ruínas são visitadas por todo tipo de público. Cocossi, Ceará. A cidade inteira pertenceu à rica família Feitosa, um clã oriundo da Baía do Rio São Francisco e que no século XVIII se mudou para a região. Nos anos 50, Cocossi já era considerada oficialmente como município, mas a gestão corrupta e gananciosa de Major Feitosa, já no terceiro mandato como prefeito, chamou a atenção do governo no país e em 68 os militares decidiram extinguir o município. Logo em seguida, a família Feitosa se mudou, deixando a cidade e seus habitantes à deriva. Sem terem mais do que se sustentarem,
que se mudaram um a um, e segundo o censo de 2010 do IBGE, havia apenas 7 habitantes no local, os quais vivem sem energia e água. Vila Maria Zélia, São Paulo. Vila Maria Zélia foi a primeira vila operária do Brasil. Está situada no distrito de Belém, São Paulo. Foi idealizada pelo industrial George Street, com a finalidade de servir de abrigos a 2.100 operários da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. A Vila Maria Zélia foi fundada dentro de um contexto histórico específico iniciado na segunda metade do século XIX, em que o Estado fazia investimentos na área de higiene. E se a Vila Maria Zélia fosse abandonada, os investimentos governamentais na área de higiene também seriam. Situado no Rio Grande do Sul, o sítio arqueológico de São Miguel das Missões Arcanjo tem ruínas jesuíticas construídas entre os séculos XVII e XVIII em território guarani. Igrejas, fortes e outras construções fazem parte do patrimônio da Unesco, em uma área de 1.200 km², dividida entre o Brasil e o norte da Argentina. Construída a partir de 1687, segundo uma planta de organização avançada para o seu local e época, ali surgiu uma civilização florescente, economicamente próspera e prolífica em expressões culturais e artísticas, onde se mesclavam elementos europeus e indígenas, sempre, contudo, com a forte orientação europeia e cristã, mas assim que atingiu seu apogeu com a ereção de sua igreja entre 1735 e 1750, iniciou o seu ocaso. São João Marcos, Rio de Janeiro. Nos meados do século XIX, São João Marcos, na Serra do Piloto, vivia a produção de café, próspera e em pleno desenvolvimento. Estava estrategicamente localizada às margens da Estrada Real. Por ali passaram muitos nobres e os reis do Brasil, tendo até mesmo o Mirante Dom Pedro, onde o governante parava para apreciar as incríveis belezas naturais da região. Com a chegada da República em 1889, São João Marcos perdeu muita riqueza e movimento. Entretanto, em um período da decadência, reduzindo a população de 10.000 para 4.500 em meados da década de 30. Em 1940, o estado viveu a iminência da falta d'água e foi necessária a criação da barragem de Ribeirão das Lajes, fazendo com que São João Marcos tivesse seu fim decretado. As casas foram destruídas e a área alagada. Duas Bocas, Espírito Santo. Entre as décadas de 1940 e 1950, o local sofreu com a criação de uma grande barragem para ampliar o fornecimento de água em Cariacica e passar a fornecer a Vitória e Vila Velha. Com isso, muitas propriedades precisaram ser desapropriadas para a construção de represas. Na década de 1960, a área de desapropriação entrou no programa Reserva Florestal de Duas Bocas, para ser preservada. Hoje o local serve só para ser visitado por pesquisadores pré-agendados e algumas vezes por escolas, mas até este está comprometido, já que a barragem apresentou falhas estruturais. Bom Jesus do Pontal, Tocantins. Fundado em 1738, o arraial se formou a partir dos garimpos de ouro. Em 1810, índios xerentes atacaram um garimpo próximo ao arraial e muitos foram mortos. Outra versão da história diz que o massacre teria acontecido dentro da vila. Com medo de novos ataques, as famílias se mudaram de Porto Real, atual Porto Nacional, e em meados do século XIX já não havia ninguém. Hoje restam apenas algumas ruínas que ficam dentro de uma fazenda. São José do Queimado. São José do Queimado é um distrito do município de Serra, do Espírito Santo. Foi o local onde ocorreu a maior revolta levantada pelos escravizados do estado do Espírito Santo. A igreja de São José do Queimado, na Serra, construída por escravos no século XIX, encontra-se abandonada. Atualmente, o que restou são as ruínas de um local que foi palco de uma revolta escrava em 1849. Com o tempo, os espaços da igreja foram recuperados pela própria natureza. Biribiri, Minas Gerais. A cidade que fica no estado de Minas Gerais foi utilizada para construir uma indústria têxtil para ajudar moças a ter sua própria renda. Foram construídas algumas casas, ainda no ano de 1876, para dar abrigo aos funcionários da indústria. Acontece que o lugar da indústria foram perdendo força e até pouco tempo atrás, apenas 5 pessoas moravam no local. Uma verdadeira cidade fantasma que se passando atualmente por várias reformas para tentar receber novos moradores. Ouro Fino, Goiás.
A cidade, localizada no estado de Goiás, foi fundada no ano de 1727 e ficava próxima à cidade de Goiás, se mostrando muito importante na época por conta da busca pelo ouro. Mais tarde foi rebaixada à categoria de distrito e teve seu nome trocado, mas o fato é que, atualmente, pouca coisa ainda permanece em pé. Existem alguns muros da antiga igreja e uma das tumbas do seu cemitério, uma perfeita cidade fantasma. São Francisco do Sul, Santa Catarina. A bela e bastante antiga cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina, abriga inúmeras ruínas e ao redor delas diversos relatos de assombrações e fenômenos paranormais variados. O local mais contemplado por essas histórias, entretanto, é o antigo leprosário da cidade, para onde foram enviados pacientes de todo o sul do Brasil, localizado na Praia do Forte, o local normalmente associado a sensações negativas, dores de cabeça, aparições inexplicáveis, lamúrias e pedidos de socorro. Só não sabemos o que a sente, pois o local está abandonado. Estação Elio Roth, São Paulo. Em 1906, quando era secretário de Estado, Elio Roth veio ao Brasil e, depois de presidir a Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro, foi até o interior do estado de São Paulo, descendo da estação de Gabiroba. Na volta, foi recebido por imigrantes dos Estados Unidos, que ali tinham estabelecido 40 anos antes, fugindo da Guerra da Secessão. Como a localização ainda não tinha energia elétrica, na volta foi recebido por imigrantes dos Estados Unidos, que ali tinham se estabelecido 40 anos antes, fugindo da Guerra da Secessão. Como a localidade ainda não tinha energia elétrica, as centenas de americanos que foram recebê-los levaram tochas. Roth emocionou-se ao ponto de chegar às lágrimas. Para marcar mais acontecimentos, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro rebatizou a estação de Gabiroba e, de acordo com seu neto, Elio Roth III, Roth lembrou-se com carinho dessa viagem até a sua morte. Desemboque, Minas Gerais. A cidade surgiu como caminho de entrada para bandeirantes que buscavam ouro em Goiás. O vilarejo foi fundado em 1743, na encosta da Serra da Canastra. Durante o século XVIII, ele se tornou o maior centro comercial de mineração do Triângulo Mineiro. Nos dias de glória, o local chegava a ter 1.500 habitantes, mas tudo foi abandonado quando as minas de ouro acabaram. Os moradores migraram principalmente para promissora Uberaba, cidade vizinha. Velho Airão, Amazonas. Antigamente, conhecido como Airão ou Airão, é a primeira cidade do Amazonas, fundada antes mesmo da fundação de Manaus, por volta de 1694. Foi o primeiro povoado às margens do Rio Negro. Até a Segunda Guerra Mundial, foi uma cidade importante e abasteceu os aliados com látex, pois concentrava toda a produção de borracha do Amazonas. Com o fim da guerra, Airão começou a decair até falir completamente. Tal foi sua decadência do ciclo da borracha. Em 1984, foi abandonada completamente, tendo seus últimos moradores transferidos para a nova cidade, Novo Airão. As ruínas de Lagoinha estão localizadas na região sul de Ubatuba e são compostas pelo que restou do antigo engenho da fazenda do Bom Retiro e dos pilares da suposta primeira fábrica de vidros do Brasil. Estes na entrada de um condomínio à beira da rodovia Rio Santos, na praia de Lagoinha. As ruínas da antiga fazenda do Bom Retiro, construída em 1828 por um dos primeiros proprietários de Lagoinha, o engenheiro francês João Agostinho Stevenet, são remanescentes de uma Ubatuba próspera, quando seu porto exportava a produção do Vale Paraibana, trazida pelos tropeiros. Nesta fazenda foram produzidas toneladas de açúcar e cachaça pela mão de obra escrava. Outro importante proprietário dessa fazenda foi o capitão Romualdo, já no final do século XIX, dono de plantações de café e de cana-de-açúcar, fabricante e exportador de aguardente e açúcar mascavo. O capitão morava no casarão da fazenda com sua esposa Mariana e não tiveram filhos, mas tratava todos que lhe serviam com seus parentes. E a sua fama honrosa não foi por sua riqueza, mas sim por sua humanidade com os negros escravos. As ruínas foram tombadas pelo CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, 16 de dezembro de 1985, com o objetivo de proteger e valorizar o patrimônio histórico do município. O terreno, onde se encontram as ruínas de Lagoinha, foi doado pelo Sr. Jamil Zantucci e sua esposa Benedita Correia Zantucci à Fundarte, em 19 de outubro de 1989. Até hoje é mantido e administrado pela Fundação.
O local é aberto para visitação e tem sido cenário para filmes e ensaios fotográficos. Gostaram dessas nossas sugestões de lugares abandonados do Brasil? Então, esperamos que vocês vão até eles, registrem e nos marquem em suas publicações. Um grande abraço e até a próxima! E vamos explorar!